Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Esse aqui talvez seja realmente o vídeo mais importante da história, curta história, ou enfim, desse canal. Porque eu vou, depois de muito tempo, depois de 2 anos e meio, eu consegui finalmente refazer o percurso da autoescrita, né? A autoescrita é esse processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal, que se ampara na neuropsicanálise, na neurociência afetiva e na narrativa, nas ferramentas da narrativa. E a gente faz esse processo de pesquisa através das lives aqui, dos vídeos com as práticas, né, que estão aqui no canal, e das lives todos os sábados, com todos os membros da autoescrita. Ao longo dos últimos 2 anos e meio, mais de 10 mil pessoas já passaram pela autoescrita, passaram e continuam, algumas continuam lá. Então as lives vão acontecendo e vão se atualizando, nesse sentido a live está acontecendo sempre. E os vídeos estavam gravados já desde janeiro de 2021. E eu precisava refazer os vídeos todos com atualização de tudo que eu recebi, de toda a quantidade de compreensão e de aprendizado que aconteceu ao longo desses últimos 2 anos e meio. E eu finalmente consegui fazer isso, e a partir dessa semana um modelo novo da autoescrita está disponível aqui. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é a autoescrita, como é que ela funciona um pouco melhor, e como que participa dela, qual que é a mecânica do percurso, que eu acho que pode ser super importante. Quer dizer, eu acho super importante que isso fique claro, para que vocês possam escolher participar ou não, enfim. Eu acho que ficou muito legal o modelo novo, mais claro, mas acho que talvez mais eficaz, mais funcional, os vídeos novos. Então, vou explicar como é que surgiu. A autoescrita é a decorrência de um processo longo meu de tentativa de compreensão de como a gente funciona, que começou com a minha própria vida, né? Obviamente, como sempre começa, com todo mundo, eu acho. E com uma insatisfação dos modelos de classificação, de diagnóstico, vamos dizer assim, que a gente tinha e tem. E aí, eu vou dizer uma coisa importante: eu não quero de jeito nenhum dizer que diagnóstico não vale nada, que não sei, enfim, que psiquiatria ou psicopatologia ou psicanálise, o que quer que seja, não tem valor. É óbvio que tem valor. Os diagnósticos têm muito valor para muita gente. A ideia de que você recebe um diagnóstico, às vezes, pode salvar pessoas concretamente, né? Porque ela sente que ela então tem uma lógica acontecendo, que ela não é uma aberração, que ela está enquadrada dentro de algum campo de sentido. Isso é muito importante, realmente muito importante. E também além disso, então, encontra uma escuta, um acolhimento, um tipo de lugar. É sobre isso, é isso que eu tenho, é disso que se trata. E, ao mesmo tempo, também, na psiquiatria, a medicação muitas vezes é muito importante. Então, não estou aqui dizendo que isso não tem valor, é óbvio que tem valor. Isso é muito importante dizer. Mas, para mim, sempre ocorreu, assim, e eu explico isso melhor lá no percurso, para quem for participar nesse processo, no meu processo, assim, de compreensão do meu funcionamento, e depois das outras pessoas que decorreu desse processo. Sobre o meu funcionamento, eu passei, então, a tentar entender os outros. Mas sempre me pareceu um pouco falha a capacidade de classificação que a gente tinha, especialmente no campo do diagnóstico psiquiátrico. Não que não tenha uma função, acho que super tem, mas uma definição um pouco tautológica, especialmente para mim, dos diagnósticos que eu recebi na vida. E hoje em dia os que eu vejo de quem eu acompanho também, várias vezes, mas os que eu mesmo recebi na vida, especialmente, acho que um exemplo bom é a depressão, né, que foi um dos diagnósticos que eu recebi, dentre tantos outros. Mas, então, me parece uma definição assim um pouco tautológica, um pouco esquisita, que então, você tem depressão. Primeira vez que eu ouvi, né? Você tem depressão, você tem que tomar esse antidepressivo aqui, X. Eu tinha 25, talvez, anos, eu acho. E aí eu falei, mas o que é depressão? Depressão é essa série de sintomas aqui. Não, você está sem vontade, está sem prazer, está sem sei lá o que e tal, sem tal. Uma lista de sintomas, né? Então a depressão era definida por esses sintomas. E quando você tem esses sintomas, você tem depressão. É uma definição que se retroalimenta. Mas eu falo, mas o que é depressão? Depressão são esses sintomas, mas o que é isso? E aí tem essa dificuldade de responder, né? O que é isso? Então, nesse sentido, os sintomas
os sinais, os atributos, as coisas lá, ou falta ou carência de atributos, definem uma condição que é definida por esses atributos. Eu sempre achei isso um pouco esquisito, para ser sincero. Um pouco assim, sem pé nem cabeça. Ou só com pé ou só cabeça, enfim, não sei, uma coisa que se retroalimenta, vocês entenderam. E não estou dizendo com isso que o antidepressivo, por exemplo, não tem uma mega função, acho que super tem, várias vezes tem. Tem muita gente que eu atendo que às vezes está em situações muito complexas e que começa a tomar remédio e melhora. Tem gente que não, mas tem muita gente que melhora. Isso é super importante. Mas aí tem outro problema do remédio, né, da medicação, que é o antidepressivo em geral, o inibidor de recaptação de serotonina, que é uma coisa meio descoberta por acaso. Então você está lá fazendo pesquisas, como muita coisa é na medicina, né, que a gente fala que a medicina assim, é muito criteriosa, mas várias coisas acontecem por acaso. Em pesquisas de outras coisas se descobre uma coisa para uma outra coisa. Então, tem esse efeito colateral aqui que parece bom sobre essa pesquisa que estava fazendo para uma outra coisa. Eu acho também muito engraçado todo esse critério e esse funcionamento, eu acho bem irônico. Mas então, tem assim um relato de um aumento na sensação de bem-estar com a serotonina, né? Então vamos ver se isso funciona para depressão. Parece que funciona para muita gente. Então, a depressão logo é causada pela serotonina. Não é. Né? Tem muita coisa que melhora o seu bem-estar e não quer dizer que a falta disso seja o que causou o seu mal-estar. Bom, mas enfim, é um problema de causalidade, correlação, e consequência, e o que gera uma coisa gera outra, o que gera uma coisa ou causa outra, enfim. Tudo bem, mas são questões da medicina que são os limites da própria disciplina, né? E que tem todas as vantagens que ela tem. A ciência, em geral, tem uma mega, super vantagens, assim, pra gente, inegáveis, mas tem alguns problemas, às vezes, que ocorrem. Como tudo, né? Como tudo tem. Não estou falando com isso que a gente tem que abandonar a medicina, tá, gente? Que a gente tem que abandonar a ciência. Pelo amor de Deus, não me citem com essa frase, por favor. Mas eu sempre achei bem esquisito esse funcionamento e me sentia insatisfeito, né, com essa classificação e queria entender o que era que causava isso, né? E aí fui então andando nessa pesquisa aí e tudo mais para conseguir compreender, não se definir por atributos, mas se definir, tentar se compreender com o que você sente em relação a quê, que eu chamei lá depois de como eu me sinto quando e o que eu penso, né? Então, eu passei a tentar entender esse procedimento do que te faz sentir assim, o assado, o que te faz sentir assim, como é que você sente. E aí, depois de muito tempo, já encurtando a história, eu descobri a neurociência afetiva, e a neuropsicanálise, que é uma decorrência, de certa forma, da neurociência afetiva, que vai, então, pensar que essas coisas têm uma causa, uma razão de ser, né? Que é um desbalanço bioquímico também, como tudo é um desbalanço bioquímico, mas que tem uma razão de ser, tem algo que acontece que gera aquilo. E aí é muito legal isso para mim da neuropsicanálise, que não tem a distinção assim do que é corpo, o que é mente, psiquismo. O dualismo se desfaz, né? Porque você começa a pensar aqui numa ideia de monismo de duplo aspecto, né? Ou seja, o cérebro e a mente são uma coisa só percebidas de maneiras diferentes, né? O cérebro é visto assim, visto de fora é um cérebro, olha como é que ele funciona, visto de dentro é uma mente, é o psiquismo. Mas é a mesma coisa, né? Não está em outro lugar, não tem psiquismo em outro lugar, assim como não tem cérebro sem o psiquismo, sem a experiência da pessoa viva, da consciência do que é estar vivo, né? Enfim, mas então isso tudo para mim foi muito importante e é a descoberta das necessidades emocionais, né? As necessidades emocionais com o Panksepp, depois a releitura que o Solms faz na neuropsicanálise, tudo isso está embaixo, como sempre, está listado aí embaixo, tudo que eu falo está listado aí embaixo. A descoberta disso que existia, por exemplo, na depressão, a depressão era gerada pela ruptura de um vínculo, uma ruptura, né? Então, a ruptura de alguma coisa que gerava no primeiro momento o pânico, no segundo momento a depressão. E você compreende isso de um ponto de vista narrativo, estrutural, histórico, social e bioquímico. Tudo isso está junto. Isso para mim foi muito, muito, muito importante. E a autoescrita hoje em dia é um modo de pesquisar esses porquês e comos do nosso sofrimento, né?
com uma base ligada a algo que está no corpo, né? E no psiquismo, e no corpo, né? E na bioquímica, e na nossa história, e no campo social, tudo isso está junto, né? E para mim isso foi muito, muito importante na minha vida, né? E é muito importante nesse processo de pesquisa que passou a virar não só a minha vida no sentido do meu psiquismo, mas do que eu faço, do meu trabalho e tal, do atendimento, da autoescrita, de tudo que eu faço. Então, a autoescrita foi se atualizando nesses últimos anos, até chegar a esse modelo no qual ela está hoje, que eu acho assim bem legal. E ela funciona, como que ela funciona, né? Ela então tem essas práticas, você vira membro aqui do canal e tem acesso a essas práticas, né? Você tem que virar membro autoescrita, tá? É importante dizer, tem níveis de membro aqui no canal. Se você virar membro canal, você não tem acesso à autoescrita, você tem que virar membro autoescrita. Você tem acesso às práticas e você tem acesso às lives todos os sábados, né? Todos os sábados a gente faz uma live, eu faço uma live para tirar as dúvidas sobre as práticas. As práticas são práticas de escrita, mas não é escrita criativa, não é sobre isso, não. São práticas de pesquisa de si mesmo escrevendo, né, tal. Então você segue roteiros, né, para você tentar compreender como você se sente, quando, em relação a quê e por quê você se sente assim. Em relação a quais necessidades emocionais que estão em desvio homeostático, como eu falo sempre. Se você quiser ver a homeostase, a alostase está embaixo. Tem um desvio emocional acontecendo, da necessidade emocional, desvio homeostático, tem algo não satisfeito que te faz sentir assim em relação a tal coisa, em relação a tal evento. Então, por que você se sente assim? Então, a gente faz práticas para compreender isso, né? Algumas práticas, uma sequência de práticas de escrita, esses roteiros, né, da autoescrita, para compreender isso, para depois tentar, tendo compreendido bem, isso é um processo longo, não é assim de uma hora para outra, mas tendo compreendido bem, seguir adiante para tentar novas alternativas, novos aprendizados possíveis de satisfação, já que os que a gente tem são tão ineficazes porque são infantis, né? Porque a gente aprendeu lá atrás e eles são meio toscos assim, né? Porque são como que uma criança pensou que podia satisfazer coisas tão complexas num mundo tão complexo e a gente continua repetindo porque eles estão automatizados. E é assim mesmo que funciona. Mas então, a autoescrita é esse processo de pesquisa assim desse nosso funcionamento, e compreendendo como é que cada um funciona, não o que é a classificação sua em função de tais atributos, tais quais atributos que você tem ou não tem, que você está mais assim, mais assado. Isso até é considerado, mas tem uma base aí acontecendo que gera isso, né? Uma base de uma necessidade não satisfeita, né? Então você tem fome por uma razão, né? Isso não é do nada. Você tem tristeza por uma razão, não é do nada. Você tem que compreender que razão é essa. Você tem medo por uma razão, não é do nada, não é que você é fóbico. Você é fóbico, eu já ouvi muitos também essa, eu era fóbico quando criança. Você é fóbico. Tá, mas e aí? Por quê? Então você tem que conseguir entender isso aí, o que acontece. Essa necessidade de fugir não satisfeita, por quê? Qual que é o desenho? O que se constitui assim na sua vida? Por que você sofre desse jeito enquanto o outro sofre de tal outro jeito? É isso que a gente tenta entender na autoescrita. A autoescrita é um curso permanente, ele não tem turmas que abrem e fecham, a turma está sempre aberta, você pode entrar e sair quando quiser. Você pode entrar, não gostar e sair, mesma semana, não tem problema. Você vai ter gastado fazendo isso, acho, R$24, mas eu acho que tudo bem, né? Eu acho que tudo bem, enfim, espero. Mas então pensa bem que você pode sair, você vai gastar R$24,90, é o preço que custa, eu acho. Acho que é esse o preço, né? Então, você vai... É um gasto, tá? Então, você vai entrar, se você não gostar, você sai. Mas ela continua lá, as práticas estão lá, as lives acontecem todos os sábados, fora raríssimas exceções, e quando não acontecem, porque eu tirei férias, porque é muito, muito raro, eu dou um jeito de responder as dúvidas das pessoas. Então, você vai fazendo as práticas, que são 3 vídeos básicos de compreensão, né, das práticas, e depois tem uma etapa de aprofundamento que é de compreensão do seu sistema de modelo de repetição e depois de tentativa de saída, que é uma última prática da autoescrita lá na frente, mas que essa é para quem já fez esse processo. E você vai fazendo as práticas que estão lá nesses roteiros e tirando as dúvidas na live comigo, né? Então, qualquer dúvida que você tenha, a gente tem um canal do Telegram, o link para o canal do Telegram está aí embaixo.
e para o grupo do Telegram também que a gente tem. O canal do Telegram é onde eu coloco os vídeos pedindo as dúvidas de quem está na autoescrita, e o grupo do Telegram é onde as pessoas se comunicam entre si e se ajudam lá. E então você entra e sai quando você quiser e a coisa fica lá. Eu acho que só dá para pagar com cartão de crédito. As pessoas falam, posso fazer Pix? Não, porque é o próprio YouTube que organiza isso, não sou eu. Então é um sistema que eu não mexo com isso. Então, todo mundo que me pede, posso fazer assim, assado? Não, eu acho que tem que ser pelo próprio YouTube mesmo. E você tem acesso a esse conteúdo, tanto das práticas, que está nessa playlist aí embaixo. Esse vídeo deve estar nessa playlist também, esse que eu estou falando. Mas essa playlist aí embaixo que chama O Percurso da Autoescrita 2023. É aí que está. E as lives, todos os sábados, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas as lives ficam gravadas, se você não puder estar lá na hora, você assiste depois, quando quiser e puder. Tá bom? E a gente segue esse processo. Eu espero... para mim é realmente muito importante ter conseguido atualizar isso. Foi difícil, mas rolou. Eu acho que ficou bom. E poder ajudar assim, né? Ter a impressão de que eu sei, muita gente, né? Milhares de pessoas já fizeram autoescrita. Então, eu acho que sim, ajuda. Pode ajudar. Isso é muito legal. Eu acho muito, muito bacana. Não acho que seja para todo mundo, que qualquer um vai se adaptar a isso, não, acho que não, mas acho que tem um nível de sucesso, de funcionalidade bastante razoável, e isso me deixa orgulhoso, feliz. Então, dá uma olhada não, vai lá, se quiser entrar, você vira membro e participa, e a gente continua, tá? O processo continua, não tem turma que abre e fecha. Isso é bem importante, isso eu tenho que falar porque sempre me perguntam. Não tem turma que abre e fecha, as lives ficam gravadas, são todos os sábados, você pode estar, não estar, e o link para o Telegram está na descrição do vídeo, para mandar as perguntas, tá bom? É assim, toda quinta-feira eu ponho um vídeo no Telegram pedindo as dúvidas das pessoas, elas respondem esse vídeo com as dúvidas, e tem um grupo do Telegram que é onde elas conversam entre si, tem gente que está lá há 2 anos e que vai ajudando quem está entrando também. E por aí segue o esquema. Certo? Semana que vem eu volto com um vídeo normal. Eu precisava fazer esse vídeo hoje, usar o Salva-Vidas para isso. Semana que vem a gente continua o trabalho de pesquisa aqui do canal, mas o aprofundamento dessa pesquisa, das necessidades emocionais e tudo mais, é na autoescrita, né? É o jeito de você entender como você funciona e não só ficar me ouvindo falar. Tá bom? Muito obrigado, gente. Agradeço muito a troca aqui sempre. Certo? Até sábado. Tchau.